Bom, aqui esse canteiro tem 1 ano que a gente plantou ele, acho que tem quase que exatamente 1 ano, foi na primavera do ano passado. A gente fez esse módulo aqui a partir de um curso de jardins comestíveis especificamente, né? Esse módulo aqui é o mais próximo à casa, né? Então a gente contemplou bastante plantas de ciclo curto. Quando a gente planeja um jardim, quando a gente planeja uma agrofloresta, a gente pensa numa escala, né? Ou seja, dentro do objetivo que a gente tem uma escala de plantio e replantio, né? Que vai contemplar aquela necessidade de produção que tem no ambiente. Aqui em casa, como somos poucos aqui, não temos a necessidade de alta produtividade, então a gente faz o plantio aqui numa média de 3 em 3 meses, né, com ciclos de 3 meses, né, e auxilia no desenvolvimento das plantas de 3 a 6 meses e as outras que já estão fazendo parte aqui da comunidade, né, estabelecida da área. Então a gente tem plantas aqui que está completando o ano, né, como a alcachofra, né, o guandu, as pimenteiras, muitas das ervas aqui. Outras plantas estão chegando na fase dos 9 meses, né, como aqui algumas ervas aqui, né, como algumas raízes como o inhame. Enfim, a gente está tendo aqui outras plantas com a fase de 3 meses, né, que já estão saindo agora e a gente está renovando, trazendo aqui as hortaliças. Né? Então a gente tem as fases distintas, né, dessas plantas e vai inserindo à medida que for abrindo espaço. Então as plantas que eu tenho de hortaliça, elas têm um ciclo muito rápido ali, né, de 3 meses, então eu, né, concentro elas, porque quando eu faço a renovação eu faço já de uma área como a gente fez aqui. Né? Então eu sei que esse ponto aqui e esse daqui tem uma relação de insolação muito boa e as folhosas crescem com mais facilidade aqui nessa área especificamente. Então o que é que eu faço? Eu deixo algumas clareiras, né, para poder de 3 em 3 meses estar renovando com hortaliça. E aí entra uma média aqui de 50 mudas, né, só nesses 2 quadros. No canteiro todo, né, tem uma condição de colocar até 100 mudas em um canteiro. Eu tenho condição de 3 em 3 meses entrar com 100 mudas de hortaliça. De 1 mês, rúcula, coentro, de 2 meses, né, o alface, o salsão, né, de 3 meses, o brócolis, o alho poró, a beterraba, a cenoura. Então eu vou ter aqui um plantio de 100 mudas em um canteiro, né, para poder estar colhendo durante 3 meses. Depois desses 3 meses, eu vou renovar aqui e essas outras que estão aqui no ambiente já vão estar ainda mais desenvolvidas. E eu sempre entro com outras, né, que de um ciclo um pouco mais longo também, para estar compondo essa comunidade que cria, de certa forma, uma estabilidade aqui no sistema. Né? Então aqui a gente optou esse primeiro canteiro aqui de fazer ele bem largo, né, para caber bastante planta. Porque a gente, de certa forma, tem nesse canteiro aqui uma das melhores luzes aqui do quintal. Então eu geralmente planto hortaliça mesmo nele. Então eu coloco alface, rúcula, salsão, salsinha, enfim, eu coloco essas coisas que gostam de um sol, de uma luminosidade boa, né? Que tem aqui é melhor lugar para cultivar as folhosas, né? E aí acaba que tem algumas plantas que são mais perenes, semi-perenes, algumas ervas, né, ali como a menta, tem a romã, né, a gente tem aqui a azedinha, né, que tem um ciclo bem longo, né, aqui tem o alcachofra, aí tem o peixinho, né, aí nasceu aqui espontâneo o mastruço, o açapeixe, o dente de leão, picão preto. Então aqui assim, a gente vai cultivando e vai renovando. Então eu fiz um manejo aqui onde eu tirei as plantas que passaram da fase, algumas a gente colheu, se alimentou, outras a gente ela ciclou aqui na própria área, né? E aí fiz um manejo para soltar mais o solo, para renovar, aerar. E agora eu estou fazendo um novo plantio
para novamente deixar o canteiro adensado, né? Quanto mais adensado o canteiro, mais ele tem condição de ser resiliente e todas as plantas crescerem bem, né? Então, agora está nessa fase do plantio, né? Enfim, durante o inverno eu fiz esse manejo no solo, deixei com poucas plantas mesmo para poder economizar em água. A gente deixou a terra descansar um pouco, fez o manejo do solo e agora que chegou a primavera a gente vai voltar aqui a cultivar com mais intensidade esses canteiros daqui da frente, né? Daí assim, hoje a ideia é plantar algumas mudinhas de hortaliça, né? Então o primeiro passo assim, é umedecer o solo, né? A gente hidrata as mudas, deixa as mudas com bastante água nela, para ela poder ter suas reservas supridas, para poder, quando o período que ela fica aqui, ela ter ali, né, a água que ela precisa para essa primeira fase. Então a gente umedece bem o solo, né? Então a água é uma presença que para mim faz parte de toda a fase do plantio. Então, né, eu aproveito aqui a água, deixo ela, né, drenando aqui no canteiro para poder ter uma acumulação e uma presença de água, né? Eu vou fazendo o manejo aqui também das espontâneas. Então, quando tem essas espontâneas de raízes assim mais superficiais, eu só podo, eu nem tiro com raiz e tudo, porque aí ela vai rebrotar, vai crescer mais matéria orgânica e essa matéria orgânica volta para o canteiro, né? E também tem a vantagem de manter a rizosfera, né, que essa planta fez aqui. Então se eu puxo ela com raiz e tudo, acaba que eu perco esse trabalho que ela fez, né, de atrair uma microfauna para o solo, né? Então aqui eu vou podando. Aqui tem um aça-peixe, né? Como eu vou plantar aqui algumas hortaliças, né? Aqui eu vou deixando, vou conduzindo ele, fazendo a poda um pouquinho mais à frente. Então eu vou deixar ele mais um pouquinho, que eu quero que ele por enquanto mantenha um ambiente aqui com um conforto térmico maior. E ele está jovem, está viçoso, então ele traz informação de crescimento para o ambiente aqui, né? Mas essas que já estão com fungos, que já estão mais velhas, que já deu semente ou está na fase de florada, aí eu pego, faço manejo, né, e utilizo esse material aqui no próprio solo como cobertura. Aí tem algumas gramíneas que vão surgindo, né? Eu geralmente retiro o excedente. Já ajustando o canteiro para manter a estrutura do canteiro, né? E aí aproveitar para soltar um pouquinho mais o solo para poder ter condições, né, de dar um suporte bom aqui para as plantas, né? Então aproveito, já vou aguando aqui a alcachofra que já está vindo com flor. Então a gente sempre planta das maiores para as menores, né? Então aqui eu tenho uma berinjela, eu posso colocar ela mais ao centro. Eu tenho aqui um alface, posso colocar ele na borda. Eu tenho um salsão, posso colocar entre eles. E a cebolinha também, posso plantar aqui bem adensado e a cebolinha fazendo linhas aqui. O espinafre na borda para poder caminhar para o caminho. E ainda tem aqui o brócolis, que pode entrar aqui também. Então como é que eu organizo isso aqui? Primeiro, essa aqui é a ferramenta essencial no momento do plantio, a gente chama ela de chuncho. É uma ferramenta que facilita bastante para você conseguir acomodar bem a muda, né? Então eu venho aqui para o centro,
Eu vou fazer aqui uma marcação para poder as plantas que eu inseri agora ficarem integradas com as plantas que já estão aqui no ambiente, né? Então eu vou soltar aqui o solo, aí eu coloco aqui, aí entre a berinjela aqui, vou colocar uma outra espécie que também cresça bastante, que pode ser o brócolis. Eva. Passa. Aí aqui já aproveita aqui então um espaçamento de uma média de 50 centímetros, né? Eu coloco as plantas de centro. Eu primeiro estou colocando as mudas no local e agora eu vou inserir a outra linha do meio aqui, né, que geralmente são plantas que vão ficar, que vão sair mais rápido, né? Então aqui dentre as opções que eu tenho aqui, o alface é o que sai mais rápido. Daqui eu marco aqui, né, faço como se fosse um zigue-zague, né? Se essas duas aqui estão aqui de forma nesse espaçamento de 50 centímetros, eu vou colocar o alface entre eles, que aí a gente vai ter um fluxo melhor aqui, né, das plantas. Aí já deixo aqui no local. Aí eu vou pegar um brócolis desse aqui e colocar de beira, porque a gente está falando aqui de jardim comestível. Então o brócolis ele tem um componente também paisagístico. Aqui na borda, espinafre. E o salsão entre o alface aqui, complementar essa área. Olha quantas plantas entraram aqui nesse pequeno espaço. A gente ainda vou colocar aqui cebolinha. A cebolinha, geralmente rúcula, cebolinha, essas espécies assim eu costumo plantar juntinhas, que aí facilita. Então eu posso fazer aqui uma linha entre duas espécies aqui, ó. Coloca a uma média de 10 centímetros. Ok, coloquei tudo no local. Aí eu vou efetuar o plantio aqui, né? Então a gente observa aqui, ó, a cebolinha, que tem algumas raízes que estão voltando, né, subindo. Então eu retiro, corto um pouquinho, gera esse distúrbio aqui na raiz. Aí o chuncho aqui para deixar, né, de uma forma que a gente possa acondicionar bem a muda. Ó, como ela fica bem presinha no solo. Daqui ela tem condição nessa profundidade de receber chuva, a irrigação, que não tem problema dela soltar. A gente vê muitas vezes, né, quando a gente vai em algumas hortas, as mudinhas, ou os pássaros, né, ou a própria chuva acaba tirando, né, as mudinhas do local, porque elas não ficam às vezes muito bem fixas. E aí o chuncho ajuda bastante, porque ele já faz a profundidade boa, você já quebra também uma parte
não é, aqui do solo, deixa o solo um pouco mais solto na zona aqui da raiz da muda, né? Então a gente já planta e já vem trazendo a água, não é, para hidratar bem onde está essas mudas aqui, né, o solo absorver aqui numa certa profundidade para dar um conforto, né, térmico. Aqui a gente vai ter as chuvas daqui a alguns dias e aí esse processo da gente estar plantando, deixando ela nesse primeiro ciclo com a água que ela precisa, com todas as condições, a gente tem no período da chuva uma forma de potencializar o crescimento delas. Elas já vão estar estabelecidas com as suas raízes aqui, e aí quando a chuva chega, elas só recebem essa chuva, enfim, já preparadas, né, com a cobertura do solo, com o seu enraizamento já bem estabelecido, e aí a chuva vem, essas plantas aqui vão crescer com muita rapidez. Então, se eu fizesse aqui esse plantio no período mais chuvoso, eu correria o risco da chuva causar um estresse nessas plantas, né, pelo excesso às vezes da água, e aí precisaria também da gente estar sempre juntando terra para as mudinhas continuarem bem fixas, né? Então aqui eu tenho uma chance de ter as plantas estabelecidas, né, para o período da chuva ter a água mais otimizada. Então espalho o material que tem aqui, depois vem com o material mais trituradinho para poder complementar a cobertura. E ok, aqui entraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mudinhas em 1 metro quadrado.